Questão 24, Enem 2022. Em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam toda a imagem projetada na tela, a disposição das poltronas deve obedecer à norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que faz as seguintes indicações: distância mínima entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da primeira fileira deve ser de pelo menos 60% da largura da tela. Ele chamou a largura de L ali. A distância máxima entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da última fileira deve ser o dobro da largura da tela, sendo aceitável uma distância de até 2,9 vezes a largura da tela. Para o espaçamento entre as fileiras de poltronas, é considerada a distância de 1 metro entre os encostos de poltronas em duas fileiras consecutivas. Uma sala de cinema, cuja largura mede 12 metros, está montada em conformidade com as normas da ABNT e tem suas dimensões especificadas na figura. Então tem a figura aí, essa questão toda que foi descrita lá em cima. Pretende-se ampliar essa sala, mantendo-se na mesma posição a tela e todas as poltronas já instaladas, ampliando-se ao máximo a sala para os fundos, a área de instalação de novas poltronas, respeitando-se o limite aceitável da norma da ABNT. A intenção é aumentar ao máximo a quantidade de poltronas da sala, instalando-se novas unidades iguais às já instaladas. Quantas fileiras de poltronas a sala comportará após essa ampliação? Bom, muita informação, tá? Mas, em resumo aí, você tem que colocar as poltronas de acordo que você tenha um conforto visual. Quem está na frente não pode ficar tão perto a ponto de não conseguir ver as bordas, vamos pensar assim. E quem está lá atrás também não pode ficar tão longe a ponto que fique ruim de ver, fique pequeno, fique mais difícil, tá? Então é para isso que as normas existem. Então, num primeiro momento, se você olhar na imagem aqui, ó, nessa área que está em branco aqui, ó, que eu estou riscando para poder mostrar para vocês, é a sala original do cinema, que ela está seguindo a recomendação de que a distância da última poltrona é no máximo 2 vezes a distância para a tela. A ideia aqui é ampliar o cinema utilizando essa distância aceitável aqui, que é praticamente 3 vezes a largura da tela. É 2,9 para não falar que é 3. Né? Então, se for 3, passou, não pode. Então vamos de 2,9. Então, como é que a gente vai montar isso aqui? Para começar, né? A gente não. Do jeito que está montada a questão, eu não vejo por que a gente olhar a situação da sala hoje. Tá? Se por acaso, quando eu li essa questão primeiramente, eu até fiquei na dúvida, porque eu fiquei pensando se eles realmente aproveitaram o espaço ao máximo para trás quando construiu a sala, ou se colocou o mais perto possível, porque isso faz diferença. Porque quando ele fala que a distância mínima é 0,6 da tela, da largura da tela, quando fala mínima, não quer dizer que tem que ser exatamente 0,6. Tem que ser pelo menos 0,6. Então pode ser um pouco mais para trás. Então se eles optaram, por exemplo, em encostar, pegar, por exemplo, essa poltrona aqui, ó, e encostar na parede lá atrás, certamente a poltrona aqui da frente vai ficar um pouco mais para trás também. Só que analisando o gabarito e tudo, não é levado em consideração. A gente vai considerar que a distância da primeira poltrona para a tela é exatamente 0,6 da largura. Tá? Então, vamos lá, ó. Vamos organizar o pensamento.
falei demais, não escrevi nada, vamos organizar. Largura da tela. Para começar, largura da tela. É o L que ele usou lá, né? Que são 12 metros. Distância mínima. A distância mínima é a distância da tela até o encosto da primeira fileira. Tá? Pelo que está ali, até na figura está isso, é 0,6 L, ou seja, 0,6 multiplicado por 12. Isso aqui vai dar para a gente 7,2 metros. 7,20 metros. Essa é a distância da tela para o encosto da primeira fileira. A distância máxima, e aí eu vou tratar da distância máxima aceitável, ou seja, essa que a gente vai obter quando ampliar a sala, pelo que está lá em cima, ela é 2,9 L. Ou seja, 2,9 multiplicado por 12, que é a largura. 2,9 vezes 12 vai dar 34,8 metros. Acompanha o raciocínio? Vamos lá. Agora a gente vai calcular aqui qual que é a distância entre o encosto da primeira fileira até o encosto lá da última. Ou seja, eu vou calcular o espaço que a gente tem atrás da primeira fileira. Então, o espaço que tem atrás é só eu saber, ó, se a distância até a última fileira é 34,8 e a distância até a primeira fileira é 7,2, subtraindo isso daqui, você vai encontrar 27,6. Tá? Então, atrás da primeira fileira você tem 27,6 metros. Aí, lembra que, pelo que está informando ali em cima, o espaçamento entre fileiras, ou seja, de um encosto para o encosto de trás, ele tem que ser de 1 metro. Tá? Então, as informações que eu preciso já estão aqui. Ó. Eu sei que atrás da primeira fileira eu tenho 27,6 metros e eu tenho que guardar 1 metro para cada um. Ora, se eu tenho que guardar 1 metro para cada um, o que vai acontecer? O total de fileiras, utilizando esse 27,6, eu consigo no máximo 27 fileiras para trás. Concorda? Porque eu tenho que guardar 1 metro. Cada 1 metro é uma fileira. Então, 1 metro, uma fileira. 2 metros, 2 fileiras. 3 metros, 4 fileiras. 27 metros, 27 fileiras. Não vai dar para fazer 28 porque é 27,6. Só que isso aqui, esses 27, são atrás da primeira. Não entrou na conta ainda a primeira fileira. Vou deixar indicado aqui para vocês. Essa aqui é a primeira fileira. Então é a primeira fileira, mais 27 atrás dela, com um total de 28 fileiras. Certo? Então a resposta vai ser a letra C. E pensando bem agora, só faria sentido para a gente fazer o cálculo do formato atual se a pergunta fosse quantas fileiras serão acrescentadas nessa reforma. Aí você teria que saber quantas que já tem para depois saber quantas que ia atrás. Mas aí isso é tranquilo. Beleza?